aqui a nossa live, nossa aulão hoje. E antes de a gente começar, eu quero ouvir de uma, duas pessoas aqui. Vamos lá, que estão aqui presentes. Por que que você está aqui? O que que você espera aprender hoje? Seja bem-vindo aí, galera que está chegando. Clever, vou te perguntar. Murilo, deixa eu ver, Juliana, Luiz, quem eu não conheço, quem não estava lá, eu vou dar prioridade, né? Digam para mim, o que que você veio aprender nessa aula? Ok, o pessoal está dizendo que vai abrir a câmera. Clever, me conta, meu amigo, que é, como é que você está? E aí, vê, o que que você veio Eu tô com. aprender? Minha amiga, não tô conseguindo abrir minha câmera. Tô tentando Tá, aqui, mas não tá indo ainda. Mas estou por tá aqui. bom, tá bom. Então, galera, quem não estiver falando, eu já vou pedir para entrar aí, ligar o mudo. Opa, Milene veio pelo João Vitor, tudo jóia? E diga aí, Clever, o que que você... Oi. Bem-vinda, bem-vinda. Fala, Clever, o que que você veio aprender hoje, cara? Quais são as Ai, expectativas? ai, ai. Maíra, minha expectativa é, eu vou te falar, não vou falar que é grande, porque o que você já me entregou num bate-papo com você já foi enorme. Então Opa, eu bom saber. sei que tudo que vier vai agregar muito, né? Então, eu acredito que é o seguinte, eu acho que eu vou me entender melhor, ser o melhor profissional. Eu acho que eu vou conseguir conversar melhor com as pessoas, me posicionar melhor, né? E mais, fazer o que realmente eu quero fazer e ser quem eu sou. Eu acho Bom, que você consegue trazer isso de uma forma e de várias formas, eu acredito. E é essa a minha bom. expectativa de me ajudar a continuar nesse caminho. Muito bom. Então veio com a expectativa alta aí, bem-vinda Frida, Silene, Gé, Bruninha, Ângela, João Vitor, Felipe, Juliana. Bora lá. Quem eu ainda não conheço? Deixa eu ver. Milena, você que entrou, estava abrindo o áudio. O que que você veio aprender hoje aqui? Conta pra gente. Aprender a me comunicar melhor. Eu tenho vontade de. Eu sou professora, então, para mim, comunicação é tudo para o meu ensino chegar de uma forma cada vez melhor para os alunos. E tenho projetos para poder fazer aulões, coisas maiores, e para isso preciso de mais desenvoltura no palco, é algo que eu tenho certeza que você pode nos auxiliar aí com todos os seus conhecimentos. Queria ter estado em Alphaville, mas não pude. Eu e o João. E estamos aqui. Ele está ocupado, mas já está vindo. Maravilha, maravilha. Pessoal, quem foi, quem não foi? Ju que está aqui, Luiz, acho que a gente ainda não se conhece, né? Então, galera, ó, o pessoal que está no Pois é. Instagram já sabe, é para vir para o Zoom, tá? Então, entre. Bom, para ser sincero, ô Maíra, eu vi mais por causa que o Felipe tinha mandado o link, né? Aí ele tinha comentado muito sobre o ecossistema. Eu falei, pô, que da hora, velho. E ele, assim, eu vi o Instagram dele, o evento, eu fiquei curioso, né? Muito bacana, seja Principalmente muito bem-vindo. porque. Aham. Hã? Pode falar, pode falar. Porque, pô, velho, se o Felipe falou bem, eu falei, nó, então ela deve ser fera mesmo no negócio, né? Mas vim mais para aprender, né? Tentar Muito chegar bom. mais perto do propósito de ser o que a gente é na totalidade, né? Na nossa potência máxima. Sensacional, sensacional. Então, galera, o objetivo desse aulão de hoje, tá? Vou colocar uma apresentação daqui a pouco, é compartilhar com vocês alguns dos códigos que eu trouxe lá dentro da imersão. E tem gente aqui que é meu mentorado já, então a Frida, a Marina, né, que já tomaram o passo de dar uma avançada, porque já viram que o negócio é brabo e não dá para ficar só na imersão, tem que seguir com a implementação. Hoje eu vou dar um conteúdo, um aperitivo do que vocês vão ver na aula de amanhã, que é uma aula de como você criar qualquer conteúdo, como você cria qualquer live, em 4 passos, ou seja, 4 passos para você criar qualquer conteúdo de forma fácil. Uma parte didática que eu teria entregue na imersão, só que acabou que, por uma questão de tempo, era muita coisa para dar, não deu. Então, aqui a gente vai ver vai começar a ver o que, assim, digamos assim, arranhar a superfície em termos de como você estrutura qualquer conteúdo para qualquer público de uma forma fácil de digerir.
né? Pegando como as pessoas pensam, quais são as 4 perguntas que rodam na cabeça de todo mundo, que você, uma vez que você responde, você satisfaz qualquer audiência. Interessante esse assunto? Boa? Legal? Legal, beleza. Então, bom, para quem estava na imersão, que bom estar com vocês de novo. Quem não estava, Bruninha, Juliana, falaram, poxa, queria ir, não pude ir, Clever, né? Então, a galera que não conseguiu ir, João, Vitor e Milena, sejam muito bem-vindos. Apertem os cintos, que hoje a gente vai ver alguns dos códigos que me fizeram ter grande sucesso no digital, não desistir, continuar a fazendo um trabalho de excelência. E esse é o grande e vou contar alguns segredos, algumas chaves. Já estou começando a soltar aqui, né? A primeira delas é sobre desistir ou não desistir. Como que faz? Como que as pessoas de alto sucesso, alta performance fazem para persistir diante da dificuldade? Alguém sabe dizer a resposta? Alguém sabe dizer por quê ou como, né? Fala aí, Marina, você que está de áudio aberto. Como que você faz para não desistir nunca? O que eu faço para não desistir? Bom, é, eu lembro por que que eu estou fazendo e eu lembro que eu sei fazer. Ou se eu não sei, busco alguém que possa me ensinar a aprender a fazer. Mas eu lembro por que que eu estou fazendo. Aí eu vou Muito fazer. bom. É isso aí, pegou esse código, é um código brabíssimo, que é do ter um porquê forte bastante. Então já vamos começar com Nietzsche para dar início, né? Tem uma fala dele no livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que ele fala: aquele que tem um porquê forte bastante para viver pode lidar com quase qualquer como. Muito bom, Marina, gratidão, vou te mutar aqui. Então, aquele que tem um porquê forte bastante para viver pode lidar com quase qualquer como. Então, por que é mais importante do que como? E a maioria das pessoas, quando vai para o digital, né, cai naquela conversa de não, você tem que saber o como, eu vou te dar o como, eu vou te dar a forma, não é o como. Você tem que saber 2 coisas que a gente vai ver aqui daqui a pouco. Tá? Então, segura aí, ó. Não é sobre como, tá? Apesar do como ser uma dessas 4 perguntas que a gente tem que responder e vai responder até o final da aula, tá? Então, não, o como não é a pergunta mais importante. Primeiro achar primeiro código. Tem 2 outras perguntas que vêm primeiro, tá? E isso vai e tem uma 4ª pergunta. Então, essas são as 4 chaves para você criar qualquer conteúdo. Como é o número 3, tem 2 outras perguntas antes. E antes de a gente começar, deixa eu compartilhar aqui com vocês uma apresentação. Peraí, deixa eu colocar aqui. Isso, compartilhar e compartilhar a tela aqui. Que aí vamos botar no modo apresentação. Não, peraí. Gente, eu não sou muito boa de usar isso aqui, não. Eu sou mais de usar o PowerPoint. Calma aí. Cadê minha universitária aqui, Gisele? Me socorre, Gisele. Como é que a gente. Compartilhar, Aham, compartilhar, apresentação. Apresentar na parte de baixo. tá. Isso. Pronto, aí. Tá vendo? Tem que ter um suporte, senão a gente fica perdidinho aqui. Estão vendo minha tela, todo mundo? Beleza, beleza. Eu vi que algumas pessoas fizeram assim. Então, bom, Sim. vamos seguir. Ok. Maravilha. Deixa eu colocar aqui as telinhas de você para ver as carinhas de todo mundo, que eu gosto assim, de ver a cara de todo mundo. Muito bem, então sejam muito bem-vindos a esse aulão, tá? Deixa eu até marcar minha tela aqui, porque aí destacar, que aí aparece o meu videozinho primeiro. Sejam muito bem-vindos a esse aulão. A gente tem como. Peraí. O objetivo hoje, primeira coisa, já fiz essa pergunta, né, do porquê que você está aqui, o que que você vai aprender, para quem chegou primeiro, para mapear um pouquinho as expectativas. Muita gente falou que veio pegar os segredos de sucesso, como se você faz para se comunicar melhor. Então tem uma galera entrando aí, Gi, você fica de olho. Como se comunicar melhor, porque é importante. Tem gente que veio aqui para aprofundar o conhecimento, tem gente que veio pegar alguns códigos que não pegou lá no outro, na aula. Bom, então, gente, o primeiro código que eu quero deixar aqui bem claro, além desse que eu já falei, do aquele que tem um porquê forte bastante para viver, pode lidar com quase qualquer como,
é esse aqui, tá? Por que que é importante você desbloquear a sua autoconfiança, desbloquear esse medo de subir no palco? Quem estava lá no evento viu que eu contei essa história aqui. Quem sobe no palco é lembrado décadas depois até. Meu primeiro palco, não vou dizer meu primeiro, mas meu segundo ou terceiro palco, foi aos 12 anos de idade, quando eu comecei no desenvolvimento humano, e tinha nesse curso que eu fiz aos 12 anos, quer dizer, que depois virou médica, que eu reencontrei numa imersão no digital, diz- foi, a gente se conheceu, ó, aquela época eu tinha 12, eu tô com 41, quase 20 anos depois, né? Não, mais que isso. Bom, ó, que a Juliana que está aqui conhece a Paty. Eu reencontrei ela em 2021. Aquilo ali foi em 94 para 2021. E ela lembrou, gente, olha que doido. Ela me reconheceu quando a gente se reencontrou. Ela falou: Cara, eu lembro da sua voz. Por quê? Eu tinha uma característica que sempre foi marcante em mim. Quem quer subir no palco? Eu. Quem quer falar? Eu. Eu era a primeira sempre. Então, isso fez com que eu pudesse cavar certas oportunidades, tipo esse palco aqui. Um cara me chamou, fez um mastermind, ele falou, cheguei na imersão do cara, sexta-feira à noite, ele virou para mim, você vai palestrar, quero que você dê uma aula. Aí eu falei, vambora, vambora. O que que eu podia ter feito? Falou, não, tô morrendo de medo. 120 pessoas, eu não tinha não preparado para isso. Só que eu subi no palco. Tanto é que lá na imersão tinha gente que virou minha cliente, a Mariane. Vocês vão lembrar quem estava lá. Por quê? Porque eu não desisti de subir no palco. Eu disse sim. Então, ou seja, às vezes, décadas depois, essa cliente, essa moça médica, me rendeu 15 mil reais no palco que eu subi aos 12 anos de idade. Tem noção? Então, ou seja, quem fica com medo de subir no palco perde dinheiro. Primeiro código que eu vou deixar bem claro do porquê de bloquear esse medo de falar em público. E outro código importantíssimo: se você está se levando a sério demais, a coisa não deve funcionar. Porque o que eu ensino, programação neurolinguística, em primeiro lugar, ela tem que ser divertida, tem que ser gostoso. Se não for gostoso para você, se não estiver sendo legal, galera, escreve aqui no chat, porque eu não estou fazendo meu trabalho direito. Tem que ser divertido, tá? Então, ok? Faz sentido? E às vezes, gente, a gente não tem sucesso, tá? Porque a gente se leva a sério demais. Quem aqui sabe do que eu tô falando? Quem aqui se leva muito a sério? Opa, obrigada pela sinceridade, Felipe. Então, ou seja, às vezes a gente se levar muito a sério, tá? Faz com que a gente perca a criatividade, perca a leveza do que era para ser gostoso. Então, ou seja, aquilo que é um prazer que você, que nem a Marina estava falando, como é que eu faço para não desistir? Lembrar do porquê que começou. Ou seja, as emoções que fizeram você começar. Às vezes a gente perde a mão, é que nem um casamento. Você lembra como que a gente faz para reacender a chama do casamento? Lembra por que que começou, né? E porque senão a gente pode se perder ali no circunstancial. A mesma coisa seu trabalho, a mesma coisa sua empresa. Se você esquece do porquê ela existe, você não tem esse porquê continuar. Né? Senão você acaba virando um escravo e aquilo ali não é legal para ninguém, né? Pelo amor de Deus. A gente sai do CLT, vai virar empresário para quê? Para ter liberdade. Só que se aquilo ali vem a um custo que não compensa, para que você vai continuar? Faz sentido? Então, bora lá. Voltar aqui para a apresentação. Gente, se tiver dúvidas, perguntas, comentários, escreve no chat, tá? Escreve no chat. Deixa eu voltar para cá. Bom, então a gente tem que ser gostoso, tem que ser divertido, pode ser leve. Então, outro código que eu ensinei lá na imersão é, cara, a gente acha que para mudar tem que ser difícil. Quem disse? Pode ser leve, a mudança pode ser leve. A gente cresceu ouvindo a vida inteira que as coisas são que tem que trabalhar duro para ganhar dinheiro, que a coisa tem que ser pesada. Só que não é sustentável. Faz sentido? Sim ou não? Não é sustentável. O Felipe é um cara que está aqui, que trabalha muito com isso, né? Dessa integração. Então, tem que ser leve, tem que ser gostoso. Senão, cara, você vira um CLT mal pago, né? Em muitos casos. Você larga o CLT para virar um CLT escravo de uma empresa que não vai render, se você não está
tirando proveito daquilo, aquilo acaba com a sua energia e a prosperidade vai embora. Então vamos lá, quem sou eu na fila do pão para falar sobre palco, para falar sobre PNL, além de ter, lógico, essa vivência aí de ter começado muito cedo, eu podia dizer que eu estudei lá fora com o criador da neurosemântica, que é esse aqui, ó, foi a primeira presidente da Sociedade Brasileira da Neurosemântica. Levei grupos para os Estados Unidos para estudar com Tony Robbins. O que mais que eu tive aqui de conquistas? Fiz uma imersão em 2022 em que eu botei 50 pessoas numa sala de um hotel não dei ingresso para ninguém, cobrando um ingresso que era 147 na época, 50 pessoas e lá eu vendi 109 mil em 2 dias de evento, com gente doida para comprar, até essa médica está sentada aqui, ó, essa que eu falei. Sem seguir o método dos outros, porque no digital tem isso, não, você tem que seguir isso aqui, não segui, fiz a minha cabeça e deu certo, tá? E sou a única brasileira que está no site, no YouTube do John Grinder, ou seja, o canal oficial de um dos criadores da PNL. Mas e fui, além disso, atleta de um esporte amador chamado roller derby, que me rendeu até uma ida na Fátima Bernardes. Mas não é isso que me dá moral. O que me dá moral para estar falando aqui com vocês, que eu digo que é o código por detrás do meu sucesso, é que eu não desisto. Não desisto. Eu posso parar, tirar uma pausa, mas desistir jamais. Ah. Por exemplo, e hoje foi impressionante, gente. Parece que eu fui testada, viu? Fui botada à prova, porque hoje me deu uma cólica, sabe, uma dor. Eu falei, o quê? Não, isso aqui é só para eu ter argumento para falar que eu não vou desistir. Fui lá, fiz algumas técnicas dinâmicas com o meu corpo. Eu falei, isso não vai me parar, porque eu tenho compromisso com vocês. Então, você tem um porquê forte bastante para viver, ou seja, não é sobre mim, é através de mim que o conhecimento flui e eu tenho algo maior para entregar, isso faz com que eu não desista. Saber que tem gente do outro lado, vocês se esperando, vocês precisam. Então, ou seja, saber que o outro precisa do que eu tenho a entregar me motiva a não parar. Tá? Então, em 2016, 17, foi 16 para 17, fui para a Espanha em setembro. Em julho eu peguei uma pneumonia e não parei de pedalar, continuei. Fiz o caminho de Santiago, que você sobe e desce montanha, sobe e desce montanha. Depois de pedalar 800 quilômetros, no último dia choveu de acabar o mundo. Eu falei, o quê? Não vou desistir, eu não cheguei até aqui para dar para trás. Fui numa loja, comprei um monte de capa de chuva, tipo aquelas roupas como se fosse motoboy, sabe? De borracha, assim, super resistente. Falei, eu não vou desistir. Ah, mas eu chego lá hoje, passa chuva, pode cair, chover canivete, choveu muito. E eu fui lá, ao último dia, e não desisti. Nossa, eu vou te falar que é uma realização muito grande, sabe? Quando você acredita em você e fala, tá ruim, mas isso aqui é o inverno da vida. Outro código. Quando a gente está no inverno da vida, a gente esquece que depois do inverno vem a primavera. Tá? Ou seja, a vida de todo empresário ela tem altos e tem baixos, tem altos e tem baixos. Se você não vender, então, aí é que a coisa vai entrar pelo cano, né? Então, o que faz os empresários darem certo é você insistir e continuar por tempo suficiente até que se torne impossível dar errado. Então, esse código é um código fundamental. Quem segue o Alex Hormozi, ele fala muito sobre isso. Sabe? Trabalhe por tempo bastante que seja impossível dar errado. Gente, eu estou há 3 anos que eu vivo do digital, tá? Desde 2022. Eu já me estrepei, eu já investi nos últimos 3 anos R$300 mil em curso. Já teve coisa que deu prejuízo, teve um monte que deu certo. E eu não desisti. Por quê? Porque não existe essa opção. Às vezes a gente acha que o nosso problema é falta de opção. Mas a maioria das vezes é o excesso de opção. Então, quando você não tem outra opção, ou você dá certo ou você dá certo, o que vai acontecer? Você vai dar certo. Faz sentido isso que eu estou falando? Sim ou sim? Quem concorda? Então, quando desistir não é uma opção, você dá certo. Legal? Então, ou seja, às vezes pode demorar o tempo. O problema da maioria de nós é o quê? Que a gente tem uma ansiedade de querer as coisas rápido. E não entende que o sucesso ele vem a longo prazo, tá? Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui essa
essa apresentação. Peraí, calma aí. Deu um bug aqui. O grande segredo das pessoas que jogam o jogo do sucesso se chama o jogo do longo prazo, tá? Então, algo que eu expliquei lá na imersão, quem estava lá viu. Cadê, Juca? Abre a câmera aí, deixa eu ver você. Bruninha também. Cadê, galera? Henrique. Ó, quanto mais você entrega, mais você leva, tá? Então, ou seja, escreve aí, comenta, tá? Porque comenta, abre a câmera, porque quanto mais você entregar, mais você leva. Isso já é um exercício de desbloqueio. O fato de você abrir a câmera aqui, você já está desbloqueando, tá? Já está desbloqueando. E eu acho que eu coloquei aqui de um jeito que. Pera aí. Deixa eu colocar de um jeito que só eu. Que só eu apresento, senão todo mundo vai escrever aqui sem querer, né? Vamos lá. Muito bem. Então, como pensam as pessoas de sucesso de alta performance? O que elas fazem que é diferente da média das pessoas comuns, tá? Que é algo que eu ensinei lá na imersão, que é a fórmula da cocriação, que é também a fórmula da sobremesa. Antes de eu explicar, deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui tem medo de falar em público, medo de se posicionar na frente da câmera, medo de subir no palco? Escreve eu nos comentários aqui. Escreve eu, para eu saber. Quem aqui tem medo do palco, da câmera, medo de fazer live? Legal. Medo até de abrir a câmera. Olha só, ferida, muito top, que minha habilidade é quem se adapta às mudanças, não desiste do processo, eu. Sensacional, sensacional, galera. Então, assim, isso já é um desbloqueio. O fato de você dizer aqui em público que você tem medo, cara, você já está enfrentando o medo. Então, e por outros que estão aqui para te acolher. Olha que legal, no palco eu tremo da base. Muito bom, cara. Por quê? O que é a sombra senão a falta de luz? Se você jogou luz, você já está tomando consciência. Isso já é 50% do caminho andado. Legal? Muito bom. Eu creio que ainda tem obstáculos. Sensacional, galera. Então eu vou ensinar daqui a pouco a técnica da sobremesa, que é uma técnica que eu inventei para você perder o medo do palco, tá? Sou advogada e fico tremendo em toda audiência quando tenho que falar. Frida, não sei se você lembra dessa técnica que eu ensinei lá, técnica da sobremesa, vou ensinar de novo para realmente fixar. Não sei se você não estava na tarde do segundo dia, né? Eu acho que eu ensinei depois do almoço. Não tenho certeza, quem estava lá pode me recordar. Tá? Então, a fórmula da cocriação, ou seja, todas as pessoas de alta performance, os empresários visionários que conseguem criar um legado, eles têm um padrão mental de funcionamento que é igual. Gente, eu vou te falar que eu já mapeei um cara que uma vez eu fui dar uma imersão, que é o curso de modelagem avançada, que quem entrou na mentoria vai poder participar, que eu vou fazer aqui em Itaipava, onde eu moro, 3 dias estudando os segredos dos códigos de alta performance. Eu fui dar esse curso uma vez em Teresina e lá tinha um cara que tinha 11 academias e uma menina que, sem dinheiro, ela conseguiu entrar em cursos caros de programação neurolinguística e fazer faculdade, vindo de um lugar, cara, a casa dela era uma cidade que não tinha elevador, não tinha água encanada, era banho no balde, e a menina conseguia feitos impossíveis. Aí eu fui mapear, ela tinha a mesma mentalidade dos empresários de sucesso, das pessoas de alta performance. Querem saber o que essas pessoas faziam diferente das pessoas comuns? Sim, escreve aí, escreve no comentário, quero ver. Se vocês querem aprender o segredo dos high performers. Muito bom. Então, eles têm 3 coisas que eles fazem diferentes das pessoas comuns. O que as pessoas de alta performance fazem? E essa aqui, inclusive, é a fórmula do Walt Disney para criar, tá? Primeira coisa que elas fazem, elas criam... Peraí, deixa eu fazer quadradinho aqui que fica mais bonitinho. Primeira coisa de todas, elas têm uma visão muito clara, tá? De onde elas querem chegar. Elas têm uma visão clara, tá? E os kahunas havaianos têm uma técnica
chamada a oração Ra, tá? Que os Kahunas, que são os grandes xamãs havaianos, faziam, que eles ficavam 7 dias e 7 noites criando uma imagem mental clara do futuro que eles querem. Ou seja, todo líder de sucesso, ele não é chamado de visionário? Sim ou não? Por que ele é chamado de visionário? Porque essa visão é clara, ou seja, com detalhes, detalhada. E, curiosamente, 80% das pessoas, se não mais, tá? Mas a estatística é 80% das pessoas normais, né? Mais ou menos 80% não sabe o que quer. Olha só, não tem a clareza, tá? Então, no curso lá Código de Sucesso, eu separei o conteúdo em 2 momentos: clareza e decisão, que está nos próximos slides, tá? Então, um primeiro passo para você ter um porquê forte bastante é você ter uma visão clara. Todo grande líder é visionário, é visual. Eu me lembro que esse empresário que eu falei de Teresina, que tinha 11 academias, a capacidade de visualizar do cara era tão sinistra que ele, por exemplo, passava de um prédio em obras, ele conseguia ver a academia pronta. E aí, qual é o macete? Qual é o código disso? Se eu consigo, que é uma frase, o código do Walt Disney, se eu consigo imaginar, eu consigo criar. Uma vez que a imaginação, o desenho está claro, é só executar. Ou seja, tudo que hoje existe de coisa material, ele existe 2 vezes, né? Foi criado o protótipo na imaginação e depois na realidade. Maneiro? Isso aí é interessante? E olha que interessante, nesse livro aqui, Metas que Desafiam, do Mark Murphy, ele conta que o Steve Jobs, quando ele inventou o iPad, quando ele criou o iPad, ele conseguia visualizar as pessoas andando no metrô com o iPad, folheando a página do iPad, lendo o jornal, lendo o livro, folheando, assim, passando o dedo na tela. Cara, antes do produto ser criado. Você tem ideia do que é isso? Ser capaz de visualizar como se já tivesse acontecido? Deixa eu ver os comentários de vocês aqui. Maneiro, tá fazendo sentido? Sim, lógico, Walt Disney é pensar além da realidade que você tem vivido, é melhor botar em prática. Eu não tenho o quê? A visualização? Estava lendo as 16 leis de sucesso, essa é a primeira lei. Importantíssimo, defina um propósito específico. Exatamente. E nem o coelho da Alice no País das Maravilhas, onde se você não sabe qual caminho quer chegar, qualquer caminho serve. Então, você vai ser levado pela ideia dos outros, pela prioridade alheia, se você não tem o seu norte muito claro. Então, ou seja, por que o visionário ele não desiste? Porque ele sobrevive à dor do curto prazo, porque a visão está muito clara, está muito nítida. Legal isso aqui? Interessante? Faz sentido? Então, o primeiro passo para você chegar, né, e alcançar essa mentalidade aí dos segredos das pessoas de alta performance é você fazer o que as pessoas de alta performance fazem, que é ter uma visão muito clara do que você quer atingir. Galera que está aqui no Instagram, link da bio, Zoom, vem para o Zoom. Faz sentido? Então, ter uma visão muito clara, que essa aqui é a pergunta, eu falei que a gente vai ver 4 perguntas para criar qualquer conteúdo, certo? Sim ou não? Então, essa aqui responde a primeira pergunta, que é o quê? Então, o que a gente vai aprender hoje? Hoje a gente vai aprender os códigos de sucesso, não é? Só que mais importante, ou tão importante quanto é a pergunta o quê, é a pergunta por quê, que é a segunda, que na verdade às vezes vem primeiro. Primeira coisa que eu perguntei para vocês aqui era o quê? Por que você está aqui? Isso não foi à toa. Não é à toa. O porquê ele vai me dar permissão para falar. O porquê eu falei assim, por que eu tenho moral para falar sobre isso? Ou seja, eu preciso de motivos para ficar. Legal? Então, eu preciso ter um porquê antes até do que o quê. Esse é um conteúdo chamado Format. Seja bem-vindo, Charles. Vamos entrando aí, galera.
Ok? Então, todo visionário, toda pessoa de alta performance, grande líder, ele responde a primeira pergunta aqui, que é o quê? Ele tem um o quê muito claro, o que ele quer, aonde quer chegar. Tá? Então, além do porquê, é importante você ter esse o quê, que é a visão de longo prazo. É a visão que você tem para o seu negócio. É a visão de 5 anos. É a visão clara que fez o cara que eu falei aqui criar 11 academias. Ele visualizava a coisa pronta antes de existir. É você acreditar no invisível e ficar ali. Enquanto não chegar lá, não parar. Fez sentido? Vocês disseram que sim, então vou tocar o barco. Bora lá. Comentários sobre isso, galera? Fala mais, falem mais aqui. Então tem esse o que muito claro. Tanto essa menina de Teresina lá que veio muito numa cidade que não tinha nem elevador, nada e cresceu, quanto esse cara das 11 academias, ele também veio de baixo, mas ele tinha, ó, essa capacidade de visualizar. Ah, Maíra, mas isso eu não tenho. Isso é treinável. Ah, isso é treinável. Quem entrar na minha mentoria, a gente vai ter essa imersão de 3 dias aqui em Itaipava. Você vai aprender a pegar isso e modelar. Por exemplo, Marina, que está aqui. Cadê ela? Marina, extremamente visual, sim ou não? A Paty, essa médica que eu falei, ela não é tão visual, ela é bem auditiva. Só que ela é bem visionária também. Então, você vai aprender e vai estar perto. Oi, Marina, você é bem visual ou não? Mulher. Oi? Peraí, abre o Sim, som. sim, eu consigo ver as coisas antes de Consegue ver? acontecerem. Olha aí, por isso que a mulher é brabíssima e mega empresária e brava, porque ela tem a visão de águia. Muito bom. Charles, que estava aqui, cadê o cara? Também é um cara ó, que tem a visão. Gente, entenda, você saber o que você quer e o que você não quer, tá? É o segredo. É muito claro isso aqui, ó. A diferença entre o que você quer e não quer. Mas vamos pegar aqui o principal, que é isso que eu estou falando, tá? É saber o tamanho do gap. Por exemplo, saber o que você não sabe, que está te faltando aprender, é a habilidade que você. Ou seja, se você soubesse o que você não sabe ainda, é o que falta para você chegar aqui. Só que você só define isso quando você tem claro aquilo que você quer. Faz sentido, sim ou não? Então, passo 1 de 3 aqui dos segredos dos milionários, segredos dos grandes líderes, dos visionários de alta performance é o que você quer. Ter muito claro e detalhado essa visão do o quê, do onde você quer chegar. Número 2, cara, essa menina aí que eu falei de Miss Teresina, tô falando desses 2 casos porque foram 2 que eu pude esmiuçar, tá? Você já conheceu aquelas pessoas que ficam falando para os outros, ó, vou acontecer isso, vou fazer tal coisa, hein? Você acha que é maluco? Você conhece alguém assim? Que fala, ó, vou fazer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Você vai ver só, eu vou chegar lá, você vai ver só, você dirige, você vai ver só, eu vou fazer tantos mil. Você conhece alguém assim? Parece vitrola quebrada, fica repetindo? Conhece alguém assim? Que parece doida. Por que que essa pessoa fala, Léo falou conheço, por que que essa pessoa fala isso para todo mundo? É para os outros? Não, ela está afirmando para ela mesma, tá? Então, além do o que muito claro, tá? O que que essas pessoas têm diferente das outras? Primeiro, elas criam a visão muito clara, tá? Que é o que o Mark Murphy aqui fala no livro das metas hard, metas difíceis, tá? Então, o que que é o hard dessa sigla aqui? Gente, eu gosto de desenhar, tá? Eu tenho PowerPoint bonitinho, mas não uso nada, porque a graça para mim é isso aqui, ó. Desenhar no ao vivo. O que que ele chama da meta hard? Primeiro aspecto, né? Peraí, hard, H-A-R-D. D. Tá? Então, o segundo dos 4 passos que esse cara fala de você ter uma meta, a prova de bala é que essa meta precisa ser animada. Animada no sentido de você precisa ter um filme claro daquilo rodando na sua cabeça. Quando eu fiz o caminho de Santiago aqui, que eu mostrei para vocês nos slides, cadê meu. Calma aí, que eu fechei a apresentação. Deixa eu abrir de novo. Que é o código por trás do meu sucesso, do fato de eu
não desistir, vou botar aqui no modo apresentar, que foi o fato de eu não desistir. Estão vendo aqui minha tela? Eu lá, uma plaquinha. Essa plaquinha aqui, gente, ó, tá escrito aqui, Roncesvalles, 559 quilômetros. Eu já tinha pedalado 600 quilômetros nessa foto. E é uma bicicleta sem marcha e com um freio só, porque eu era rock and roll de andar de fixa, né? Então, estou falando isso porque essa questão do não desistir, cara, como é que foi minha ida para fazer o caminho de Santiago? Eu ficava visualizando na minha mente eu lá viajando, é como se já tivesse acontecido, que é o que esse segredo das pessoas de alta performance. Elas visualizam a coisa como se já tivesse acontecido. Michael Phelps, no livro O Poder do Hábito, o Charles Duhigg fala sobre isso, que o Michael Phelps, desde os 12 anos de idade, ele visualizava, visualização criativa, noite e dia, o técnico mandava ele fazer. Noite e dia, todo dia, ele visualizava ele fazendo a prova, visualizava ele fazendo a prova. Na Olimpíada de, esqueci qual foi, acho que da China, não lembro agora, que entrou, não lembro qual foi a Olimpíada, qual foi o ano, mas depois eu posso pegar para vocês. No livro, ele conta que na Olimpíada entrou água dentro do óculos do cara. Ele não enxergava nada, ele bateu o recorde mundial, o recorde olímpico, ganhou medalha de ouro sem enxergar nada. Por quê? Ele já tinha visualizado tantas vezes na cabeça dele que ele já sabia exatamente quantas braçadas ele tinha que dar, que eram entre 19 e 21 braçadas, e quando ele tocou lá o negócio, tirou o óculos, ele não acreditou. Mas isso é o quê? O poder da visualização. Ele tinha treinado o corpo dele para ser campeão. Ou seja, quando você faz essa visualização criativa, você treina o seu cérebro para ele enxergar aquilo que você quer. Tá? Que existe uma parte do nosso cérebro, SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente, que você consegue treinar a sua cabeça para enxergar a possibilidade. Olha que doido. Tem uma pesquisa do livro The Luck Factor, o Fator Sorte. Como é que se era a pesquisa? Basicamente, um pesquisador tinha um corredorzinho e aqui era a sala de entrevista, né? Nesse corredorzinho, o pesquisador deixava uma nota de 20 libras esterlinas, tipo R$ 100 no chão. E você tinha que vir até a sala. As pessoas que se consideravam sortudas, 80% delas enxergava a nota de dinheiro no chão. O teste era isso, só vinha até aqui, via a entrevista aqui, perguntava sobre o que ele achava, se sentia sortudo, azarado, não sei o quê. As pessoas que se consideravam azaradas, só 20% quando passava pelo corredor enxergavam dinheiro no chão. Olha que doido, o que muda? As condições eram as mesmas, mas a crença de que eles eram sortudos ou azarados mudava a capacidade de enxergar oportunidades. Faz sentido isso que eu estou falando? Doideira total, sim ou não? Sim ou não? Fala para mim. Deixa eu abrir o chat aqui do lado. Ter um mural visual com imagens dos objetos faz bem para melhorar a sua imaginação? Sim, é o chamado de vision board. Uma vez um amigo meu me mostrou o vision board dele. Ele queria ir num resort com a família. Cara, ele mostrou a foto do vision board. Era exatamente aquilo. Eu depois posso pegar aqui, que eu não tinha preparado especificamente para essa aula de hoje. Mas eu dei um curso chamado Códigos da Cocriação, que parece loucura. Eu fiz um book fotográfico em 2022, num hotel com uma espreguiçadeira, e no ano seguinte me chamaram para dar uma palestra num resort aqui no Rio, chamado Porto Belo, em Angra. Cara, eu olhei e falei, não, era mesmo, parecia que eu estava no mesmo lugar. Eu falei, cara, o negócio é muito poderoso. É muito poderoso você visualizar. Legal, o pessoal falando sim, faz sentido. Eu chuto que sim. Outro exemplo é o Thiago Fins. Dependente sobre o que ele vendeu, quem é, o cara conseguiu. Muita PNL, cara. Estou muito. Tá? Hoje eu sei que não estou no lugar certo, aprendendo e ensinando. Com isso, o céu é o limite. Sensacional. É possível que a crença que temos dificulte a visualização como se fosse impossível até para imaginar? Sim. 90% do tempo, mais até, são as crenças. Lembra dessa história que eu acabei de contar aqui do dinheiro? O que mudou de um grupo para o outro? Só a certeza, a crença, ela cria a realidade.
seja, o véu ou a lente que a gente usa para enxergar o mundo. Quer ver um exercício que eu gosto muito de fazer? Não cheguei a fazer na imersão, mas vou fazer agora com vocês. Fecha os olhos, bota a mão no olho e pensa assim, ó, o mundo é um lugar perigoso, o mundo é um lugar perigoso, o mundo é um lugar perigoso. Cara, não sei você, mas começou a me dar dor nas costas, tensionar tudo, então eu até vou... Uh, agora abre os olhos, solta aí que eu... Não deu uma atenção, não travou tudo. Isso agora dá uma... sacode corpo, sacode, sacode bem. Respira fundo. Isso. Preguiça até. Agora, fecha os olhos e pensa assim: o mundo é um lugar seguro. 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 Ah, abre os olhos, volta para cá. Não foi diferente? Não mudou pra caramba? Aí, Helena tá dizendo que sim, né? Cara, que doideira! O que que mudou de um para o outro? A história que você se conta. Tem uma frase que é atribuída ao cara que era o marqueteiro do Hitler, né? Que era o cara da propaganda. Propaganda naquela época do nazismo não é o sentido de manipulação de massas política. O marqueteiro do Hitler dizia o seguinte: conte uma mentira grande bastante, alta bastante, por tempo bastante que as pessoas acreditarão em você. Conte uma mentira grande bastante, alta bastante, por tempo bastante que as pessoas acreditarão em você. Ai, não consigo, não consigo, não consigo, não consigo, não estou pronto, não estou pronto, não estou pronto. É difícil, é difícil, é difícil, é difícil. Se contou essa mentira por tanto tempo que agora você tem certeza que aquilo é verdade. Sim ou não? Faz sentido? Conte uma mentira grande bastante, alto bastante, por tempo bastante, que as pessoas acreditarão em você. Então, ou seja, como que a gente faz para sair de um comportamento vitimista? Começa a assumir a responsabilidade por tudo. Não foi o outro, fui eu que me permiti. Sabe? Traz a responsabilidade de tudo que acontece para você. Faz esse exercício, começa a perceber a sua fala, porque Maíra, isso vai te colocar no poder, no controle. Sim, diga. posso aproveitar, deixa para fazer uma inserçãozinha aqui? O que acontece? Eu percebi que, sei lá, entre 2011 e 2023, eu tava em depressão. Só que, olhando para trás agora, estando bem, eu vi que os últimos 2, 3 anos eu já não tava, mas achava que tava. Porque eu ainda continuava contando pra mim que eu tava, não consegui perceber a transição. E aí depois que eu fui perceber que eu falei, caramba, parte disso era só um eco da minha crença, né? Eu nem tava mais. Foi muito louco. Sim, e é só quando. E às vezes leva um tempo mesmo. Por quê? Porque é um condicionamento, é um treino inconsciente já. O negócio está gravado tão profundamente na sua mente inconsciente que você nem percebe que aquilo ali já virou uma verdade absoluta. Legal? Então, como que você muda uma crença inconsciente? Tem várias maneiras, várias formas. Tá? Hoje a gente não vai aprofundar tanto nisso, que hoje a ideia aqui é passar alguns códigos e estrutura para você criar conteúdo. Eu falei que são 4 passos, 4 perguntas que rolam na cabeça de todo mundo. Como é número 3? O que e por quê? Ou seja, por que que a gente vai ver? Por que que é importante falar sobre o que a gente está falando? Por que que visualização é importante? Por que que meditação é importante? Por exemplo, na época que eu mais criei na minha vida, eu fazia uma meditação que eu vou ensinar aqui lá no presencial de quem entrou na mentoria, que é a meditação do Joe Dispenza. Tem várias que ele faz, mas que é basicamente você fazer um debug, né? Como é que rodar um antivírus no seu cérebro. Porque você não faz hoje, executa na sua vida o que é possível, ou seja, todo o seu potencial pleno. Você executa aquilo que você acredita que você é. Quem você acredita que você é e que você acredita ser possível para você. Quero que você estava perguntando, né, Frida? Você estava falando, tá? Cadê que ela escreveu aqui? É possível que a crença dificulte a visualização?
Sim, e às vezes a nossa falta de possibilidade interna é tão grande que a pessoa nem se permite visualizar aquilo. A pessoa fala, caraca, eu não tenho nem roupa para ir. Por exemplo, quando você pergunta para alguém assim, cara, como é que você se visualiza magra? A pessoa se visualiza gorda. Ou como é que você se visualiza dando certo quando você se vê no palco? Ela não pensa nela, todo mundo aplaudindo. Ela pensa nela errando e alguém rindo, né? Então, ou seja, se você não consegue imaginar, você não consegue criar. Então, muitas vezes o sofrimento ele é por imaginação. Então, faça esse exercício da cara. Como seria se, que é a quarta pergunta das quatro que a gente vai ver, que é o e se? E se eu pudesse dar certo? E se eu desse uma palestra e desse tudo certo? E se todo mundo gostasse de mim? E se as pessoas aplaudissem? Como seria se? Faz essa pergunta. E se fosse? E daí? Aí vai vir, não, mas aí alguém vai rir de mim. E daí? E se rir? O que isso significa? Então você repete esse e se várias vezes. Legal? Então vamos voltar aqui para o quadro branco. Tá bacana? Tá maneiro até aqui? Estão pegando muitos códigos, muitos insights? Show, show, gosto assim. Bora lá, deixa eu abrir aqui o quadro de novo dos segredos dos high performers. E que legal, o Clever fez um monte de joinha aqui. Não sei como é que faz isso, não. Essa eu nunca tinha visto. Muito bom, galera, muito bom. Então, primeira coisa, eu preciso ter o quê? Uma visão clara, né? Ou seja, a meta tem que ser animada, eu tenho que ter um filme daquilo acontecendo. E, gente, às vezes é uma questão de treino. Treino, tá? Quanto mais você treina, que nem musculação, você treinar o seu cérebro. Aliás, ó, um outro dado maneiro sobre isso. Pegaram três. Você sabia que 80% do sucesso não está no você dobrar, por exemplo, um atleta, pegaram três tipos. O quão importante é a visualização? Pegaram três atletas, foram fazer um teste, tá? Sobre a capacidade dos caras acertarem no basquete, no garrafão, fazer aquela cesta, pum, arremessar e acertar. No primeiro grupo, pegaram e falaram: ó, você vai só arremessar para a cesta. Aí aquele grupo ficou arremessando. O segundo grupo, falaram: ó, você vai visualizar e depois você vai arremessar. E o terceiro grupo, eles falaram: não, você vai só visualizar. Só visualizar, ou seja, vai ficar, se imaginar arremessando de olho fechado, mas não vai de fato fazer o ato. Quando os três foram colocados a teste, né, a prova para arremessar, esse grupo aqui errou mais, esse aqui errou mais ou menos, e esse aqui que só visualizou acertou mais. Olha que doideira, o poder que é. Porque esse terceiro grupo aqui se visualizou acertando, esse aqui se viu errando. Então, o estímulo o que você imagina que vai acontecer tem 80% de poder na sua eficácia real. 20% só é o córtex motor. O seu córtex visual, ou seja, parte do seu cérebro que imagina, ela tem um poder absurdo, gente. Um absurdo. Eu estudo muito o efeito placebo, ou seja, o poder de cura, de autocura do nosso corpo. A visualização, a imaginação, cara, até no estudo de câncer, é um fator de autocura absurdo, tá? Olha aí o pessoal falando, ó, sim, eu estou criando meu universo visual para manifestar a realidade desejada que já está aqui. Sensacional, galera. Então, esse é o primeiro passo, tá? A segunda coisa que toda pessoa high performer, o grande líder visionário faz, ele sente aquilo como se fosse verdade. Então, essa pessoa tem aquilo que a gente falou, quem tem um porquê forte bastante para viver, pode lidar com quase qualquer como. Então, o porquê é o quê? Toda meta dessas de, seja correr uma maratona, abrir uma empresa, dar muito certo, emagrecer 30 quilos, ela é uma meta que ela é heartfelt, ou seja, é uma meta que é sentida. Ela gera uma emoção forte. Tá? Ela tem que ter uma emoção forte associada. Eu já cheguei a perder mais de 10 quilos mais de 10 quilos não, 10 quilos. 10 e pouquinho, né? 10 quilos em 6 meses, quando eu botei na minha cabeça. Por quê? Porque aquilo ali era um negócio que eu queria tanto, eu estava com tanta força do ódio que não tinha outra opção. Aquilo que eu falei do não desistir. Ou emagreceu, eu mudava. Por quê?
porque eu fui tomada de na época, um belo dia, eu vivi um relacionamento abusivo em que eu ouvi, você é gorda, você é isso, você é aquilo. Eu falei, cara, quer saber? Cansei disso, cansei de ser gorda. Literalmente, foi um basta, sabe? A decisão, que aquela decisão ali, eu passei um perrengue emocional de lidar com a minha compulsão alimentar, mas eu não voltei atrás, não. Cara, eu fui, pá, 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 pá. Então, ou seja, eu tinha uma emoção muito forte, que é o porquê, tá? Então, toda pessoa de alta performance, ela fala com ela mesma, ela afirma, faz uma afirmação positiva daquilo que ela quer, seja uma afirmação diária, tá? Então, por exemplo, nessa época aí que eu cocriei muito, que eu cocriei mais de 100 mil reais em 2 dias de treinamento, que eu vendi muito, todos os dias de manhã eu me perguntava qual é a coisa mais importante que eu vou criar na minha vida hoje. E eu tinha aqui nessa casa que eu tô, não, mas que é um pouquinho menor o apartamento. Mas nesse outro apartamento que eu vivia, eu tinha uma bicicleta de spinning. Eu botava na sala, olhava para uma parede branca, e naquela parede branca eu ficava ali pedalando e cocriando. 10 minutos de manhã, assim que eu acordava, eu ficava lá. Qual a coisa mais importante que eu vou criar hoje? E eu via um vídeo, um filme daquilo, mais real que a realidade. Entenderam o que eu falei daquilo da visualização criativa? Se todos os dias você treinar o seu cérebro assim que você acorda e antes de dormir, para criar a realidade que você quer, você cria. Tá? Eu falo por experiência. Todo dia, quais são os momentos que você mais importante para o seu cérebro para ele gravar? A primeira coisa que você pensa de manhã e a última antes de dormir. E a maioria de nós está fazendo o quê? No celular, né? Então, gente, crucial, primeira coisa quando acorda e antes de dormir é você visualizar aquilo que você quer. Legal? Pegaram? Esse é outro super código. Então, o terceiro dos 4 passos de uma meta, a prova de bala essa meta, ela é required, ou seja, ela é necessária. Cara, eu sabia que eu tinha que, ou seja, ela tem o quê, mas não tem o quê de obrigação. Eu tenho o quê, é como se fosse o ar que eu respiro. Cara, quando eu emagreci, para mim, tipo assim, era a coisa mais importante do mundo. Eu pensava em comida, em dieta, em treino, o dia inteiro eu vivia para isso. Então não tem como dar errado. Quando você vive para aquilo, faz sentido que não é uma coisa, é a sua prioridade número 1, 2 e 3. Não tem como a coisa não acontecer. Então, quando essa meta é necessária, ou seja, é o porquê forte bastante, isso gera um sentimento de fé, de certeza que te faz dar certo. Legal? Então, aqui a gente está falando do visual, ou seja, uma visão clara. Aqui é um auditivo digital, ou seja, fala interna, uma afirmação na sua mente. Então, aquele negócio de pensamento positivo funciona? Mais ou menos, tá? A lei da atração não funciona quando? Quando a pessoa fala, fala na frente do espelho, mas ela fala, duvida. Quando tem dúvida, caiu por terra. Então, aqui está falando de gerar um sentimento de certeza e fé mais forte. Sabe aquela coisa, dar o passo que o universo bota no chão? Quando eu fiz o evento em São Paulo, a única coisa que eu tinha era isso aqui, ó. Eu falei, eu não sei como, mas eu vou fazer dar certo. Qual é o grande erro da maioria das pessoas? Elas querem saber o como. Fala assim, eu não sei como. E aí, algo que eu compartilhei na imersão. Aquilo que eu não sei, eu consigo aprender. Toda pessoa de sucesso de alta performance, ela esquece o como. O como vem depois. Querer saber o como antes, você não vai funcionar. Você não vai prosseguir. Eu não teria feito essa imersão em São Paulo se eu quisesse saber o como. Eu fui e falei, cara, eu sei que eu dou conta, aquilo que eu não sei, eu consigo aprender. Um amigo meu que estava lá, o Charles, conhece algumas pessoas aqui que conheceram o John, falou assim, eu fiz em 30 dias, 40 dias, fiz acontecer. Eu falei, se ele conseguiu, eu consigo. Por quê? Porque eu tinha certeza de que aquilo que eu não sei, eu consigo aprender. Tá? Aquilo que eu não sei, eu consigo aprender. Pegou o código? Esse aí é código brabo. Aquilo que eu não sei me dá um tempo, só uma questão de tempo,
que aquilo que eu não sei eu consigo aprender. Legal? Então, Frida, você fez a pergunta do cara, mas eu não consigo visualizar. Aquilo que eu não sei eu consigo aprender. Eu também não era nada visual, aprendi a ser. Por quê? Porque as pessoas de alta performance são. Então, aquilo que eu não sei eu consigo aprender. Treinando todo dia, duvido você não conseguir. Faz sentido? Então, às vezes faltou tempo, tá? Porque a gente quer o negócio, ó, para ontem e não dá tempo da coisa acontecer. Desiste antes de dar certo. Sim ou não? Tá fazendo sentido? A gente sempre pensa que é perda de tempo, que tirar tempo para essas brisas é perda de tempo, que é melhor trabalhar fazendo não sei o quê, sendo que 80-20 é sentar, visualizar, sentir o bagulho. Pois é, não é só isso, tem que executar também. Isso vai te dar a empolgação, a automotivação para você não desistir. Fazendo sentido até aqui, galera? Legal, então quero, só para eu tomar uma aguinha aqui, compartilhem comigo o que você pegou até agora. O que você pegou de código até agora? A gente está quase finalizando esse conteúdo. Vou entrar num segundo conteúdo, que é o format, que é, ou seja, os 4 passos para você criar uma palestra, um conteúdo, um vídeo, uma live, que é uma fórmula que, com isso, você cria qualquer coisa. Treinamento, palestra, workshop, live, carrossel, reels. Só precisa de 4 perguntas. Mas fala aí, deixa eu ouvir vocês, ver vocês. Como é que tá até agora? Bora lá. Aí, Clever, boa. Quem só aquilo que eu não sei eu consigo aprender. Quem sobe no palco é lembrado. Quem mais? Quem quer falar aqui? Fala aí, Charles, o que está pegando? Henrique, Gé, Bruninha, Silene, conta aí, me contem. Felipe. E se tudo desse certo? Exatamente. Parar de sofrer por imaginação. Essa dupla jovem, Milena e João, conta aí. Vocês estão me conhecendo em termos de conteúdo agora, né? O que vocês estão pegando aí? Tá me escutando? Tá. Eu acho que o código mais forte, né? Foi aquilo que a gente não sabe, a gente aprende, né? Porque muitas das vezes bota desculpa, empecilho, que não sabe, né? Ou se você não consegue aprender, você sabe alguém que sabe, né? E aí a gente elimina os empecilhos, botasse 90% dos empecilhos com essa frase. E isso Muito traz uma amplitude muito grande, né? Porque se eu posso aprender qualquer coisa e sempre tem alguém que sabe aquilo que eu não sei, então não tem limite, né? Pro que a gente pode fazer. A gente pode alcançar tudo que a gente almeja e não se colocar barreira. Às vezes a gente coloca barreira antes mesmo de começar, antes mesmo de tentar. Exatamente, ou que é tudo muito rápido e não dá tempo, que certas coisas não são assim miojo, né? Não é Uhum, miojo, a coisa leva um tempo para acontecer. Existe todo um processo. E a gente não quer, que nem aquela coisa, a pessoa quer emagrecer, ela vai lá, faz um monte de procedimento estético, toma Ozempic, os Monjaro, não dura, porque o corpo não aprendeu o processo. aham. Olha aí, Henrique está dizendo, bloqueios e sabotadores na nossa mente são os piores. Se um ser humano conseguiu, eu consigo porque eu sou humano também. Sensacional. Obrigada, galera. Muito bom. Então é isso que a ideia é exatamente essa, você sair daqui sendo capaz de executar, implementar isso. Ó, terceiro e último passo das pessoas de alta performance que comentamos já aqui, tá? Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Terceiro e último passo. Peraí. Então, primeira coisa, visão clara. Segunda coisa, um sentimento verdadeiro, né? O que tem a ver com essa fala interna. Então, na verdade, a fala interna, ela gera um sentimento que é o quê? Que é uma sensação de certeza. Então, quando você tem esse porquê, isso vai te dar, ou seja, o que a gente chama na PNL de auditivo digital, né? Que é uma fala interna, ela vai te dar o sentimento,
que é C de sinestésico. Lembra que eu falei aqui, ó, que as metas difíceis, você tem um filme interno, que ela é animada, ela é sentida, que é esse sentimento, ela é necessária, e olha que interessante, elas são difíceis. Então, 3 coisas que todo empresário de alta performance tem: uma visão clara, uma certeza interna, que a pessoa fala, nossa, que pessoa arrogante, que pessoa maluca, que pessoa sonhadora. Realmente, ele tem um sonho. E tem essa certeza que é até uma certa arrogância, que vem o quê? De se afirmar e falar coisas internas que são diferentes da realidade que ele está vendo. Que é essa questão do porquê, que gera um sentimento. Então, esse sentimento de certeza absoluta que a coisa vai acontecer, tá? E outra, isso aqui é o quê? Ele se escuta mais ou escuta mais do que vem de fora? Ele se escuta, né? E segue a própria visão. Não estou dizendo que é você cortar o feedback, não. São pessoas que são referência interna com checagem externa. Ou seja, sabe ouvir pessoas que têm mais sabedoria, claro, mas sabem se ouvir e confiar no próprio taco. Então, aqui a gente está falando de certeza e autoconfiança como fatores-chave para a alta performance. Porque se você não acreditar em você, não acreditar na sua visão, não acreditar no seu sonho, você vai desistir. Porque toda mudança, todo o como, né, toda essa etapa aqui do meio do caminho, tá? E vocês podem mexer aí, não sei se dá para vocês sabem, você pode clicar e puxar para lá e para cá para mexer nesse quadro. Todo esse meio do caminho, todo esse como, ele exige passar por um processo de dor. Tá? Você precisa passar por um processo de dor que muitas vezes é insuportável, que eu falei lá na imersão, que é o quê? Essa dor aqui no meio do caminho, que é o que todo mundo acredita que tem que ser, não, tem que ser difícil, a mudança é dolorosa. Na verdade, ela é uma dor de você passar por um processo de incompetência. Ou seja, você saber que você não sabe. Né? Por quê? Porque você não tem o quê? A habilidade ainda. É estranho, é não familiar. E esse sentimento de não familiaridade, você se sentir meio burro fazendo, é o que faz as pessoas desistirem. Charles está aqui, o Charles é um grande vendedor. Então, qual é o maior medo de quem vai vender? A rejeição, porque vai tomar não. Então, essa dor faz as pessoas desistirem. Mas quem encara esse, porra, mandei mal, e a pessoa não queria, não sabia, e segue, mesmo diante daquilo ali, aprende e fica craque. Então, essa dor é a falta de habilidade. Toda meta dessas, o D aqui, é o D de difícil. Olha que doideira. Por que é D de difícil? Difícil significa que eu não tenho habilidade antes de começar. Eu não sei como. O como a gente vai descobrindo a cada passo. Então, o que é a coisa única que a gente precisa saber? Dar o primeiro passo, porque aquilo que você achava que era, não é. Então, a gente tem um mapa na cabeça, mas a cada passo você vai descobrindo o que falta. Então, pega esse código aqui, ó, que é, cara, ao invés de focar no oh, é difícil, eu não consigo, troca o é difícil por, é difícil, por uma pergunta. A pergunta é, o que eu não sei ainda? Que se eu soubesse, eu já teria chegado lá. E aí você vai procurar o quê? Mentores, né? Pessoas que sabem, você vai modelar quem sabe. Se você não sabe modelar, na minha mentoria, eu vou ensinar como você faz isso. Gente, eu tive acesso a cara que era tipo assim, o técnico da seleção brasileira de futebol de areia. Como que esse cara pensa para trocar jogador? Pessoas de alta performance ou criadoras, grandes negociadores, grandes vendedores, grandes líderes, empresários visionários. E mapeei a cabeça dessa galera. Isso aqui veio do que eu vou ensinar lá nesse curso de modelagem avançada. Como que você hackeia essa galera que tem os códigos de sucesso? Como que elas pensam? Como que elas agem diferente das outras? Eu tenho um grande mentorado, o Igor Fabiano, da Escola de Matrículas. Ele falava que o pai dele dizia assim, você vai fazer na minha frente, você vai fazer uma vez só. Ou seja, tudo que ele precisa ver alguém fazendo, daquilo ali ele vai, replica e tira a fórmula e cria do jeito dele. Isso é ou não é aquilo que eu não sei, eu consigo aprender?
Então, às vezes, mais importante do que saber o que você sabe é descobrir o que você não sabe. É aí que mora o jogo, é aí que é o segredo, tá? Legal isso aqui? Então, ou seja, para você conseguir qualquer coisa que você não sabe ainda, saiba esses 3 passos. Ou seja, o que que eu ainda não sei, que se eu soubesse eu teria conseguido? Né? Se pergunta, o que que eu quero que é diferente do que eu tenho hoje? Por que que isso é importante? Por que que eu vou fazer? Entender que o como ele aparece no caminho. Maneiro? Legal até aqui? Conteúdo pra caramba, né? Brabo, né? Muito brabo. Então, gente, o que que é a técnica da sobremesa? É uma técnica que eu desenvolvi baseada nos estudos de pessoas que tinham experiência de quase morte, tá? E o que que isso tem a ver, Maíra? Experiência de quase morte com técnica da sobremesa, com cocriar, calma que eu já vou explicar. Pessoas que tinham experiência de quase morte ou se deparavam com a morte, elas, antes de morrer, né, tem muitos relatos disso. Tem uma mulher chamada Anita Moorjani, que escreveu um livro sobre EQM, né, que é essa experiência quase morte, fala que quando você está para morrer, é como se fosse uma sensação de plenitude, de paz muito grande, de luz, como se todos os problemas acabassem naquele momento. E aí, o que que quando essas pessoas que vão e voltam à vida, aquilo ali gera uma mudança? Por quê? Porque é uma corda para a vida, né? Por que que essas pessoas mudam? Porque elas sabem, tiveram acesso a esse sentimento de plenitude. E aquilo ali passa a ser o norte que governa a vida delas. Então, o que que é a técnica da sobremesa? Geralmente, quando a gente vai comer, né, a gente entende o quê? Que tem que comer o prato principal, ou a entrada, o prato principal, para depois comer a sobremesa. Sim ou não? Não é assim? Ou seja, eu estou aqui onde eu estou, eu tenho que passar pela dor, vou falar em público, fazer uma palestra, dar um treinamento, uma imersão. Cara, eu tenho que. O que que você quer? Por que que a gente faz uma imersão? Porque quer sentir bem no final, não é? Quer sentir o aplauso, o reconhecimento, quer ter o sucesso, quer ter a vitória, no fim. Mas antes da coisa acontecer, como é que a gente fica dentro da cabeça? Sofrendo, ai meu Deus, vai ser isso, vai ter problema, não sei aquilo. Por que que você não pode comer a sobremesa antes? Ou seja, vai imaginando na sua cabeça agora o quê? Como que eu vou estar me sentindo? Se eu desse, por exemplo, quem tem filha falou o quê? Quando você vai argumentar, né, numa audiência. Como é que você se sente quando a audiência acaba? Ah, não dá uma paz, não dá um alívio, não dá um... Ufa, dever cumprido? Dá uma sensação de dever cumprido? Por que que você tem que esperar a audiência acabar para sentir o sentimento de dever cumprido? Não dá para você sentir o sentimento de dever cumprido antes? Tipo agora que eu te perguntei, como é que você se sente quando a audiência acaba? Você, eu relaxo. Então a técnica da sobremesa é exatamente isso. Você mapear como é que você se sente quando acaba e fala assim, cara, não preciso esperar passar pelo perrengue, passar pela dor na hora de fazer audiência para me sentir assim. Eu posso já me sentir assim e ir para audiência. Olha o que que aconteceu comigo em 2022, naquela imersão que eu mostrei a foto ali, em que eu fiz 109 mil, eu decidi fazer isso. Eu falei, caramba, aí vou fazer aquela técnica antes da imersão. Um dia antes eu estava num estado de paz, de calma, de calmaria. No sábado de manhã, quando começou, eu não estava me reconhecendo. Essa imersão de Alphaville agora foi a mesma coisa. 2 dias antes eu já tinha desligado o estresse. Eu falei, cara, eu sei que vai dar tudo certo. Não sei como, mas eu sei que no final eu vou ficar bem, vou ficar plena. Virei a noite de sexta para sábado, mas de empolgação, olha que doido. Não foi nem estresse, eu estava tão empolgada, tão animada, que aquilo ali eu não consegui dormir. Mas não foi de estresse, de piração, de tem que dar tudo certo, não sei o que, não sei o que. Porque eu rodei a técnica da sobremesa em mim. Toda vez que eu vou dar um treinamento, eu faço isso antes. E sempre dá certo. Por quê? Porque eu não fico mirando no que vai dar errado. Eu não sofro por imaginação. Eu fico imaginando o melhor e trago ele para agora. Faz sentido? Bacana?
Olha, aí, até fogos. Então, é só fazer isso, gente, é simples assim. Tem um cara grande do digital, o André Diamant, que foi meu aluno, eu ensinei isso para ele. Foi meu aluno, ou seja, eu fui aluna da mentoria dele. Num conversa de corredor, eu falei, André, ó, faz esse negócio aqui, técnica da sobremesa. Tem até um vídeo no meu feed. Ele fez. No dia seguinte, o cara estava soltinho dando palestra. Henrique, você viu a palestra do Diamant lá, né? Lá no André do Sex Campus, exatamente. Eu fui mentorada dele. Você viu a palestra dele, né, Henrique, lá em Floripa? Cadê? Esperar o Henrique escrever aqui. Ele deve, com certeza, hoje ele está muito melhor, né? Já está mais soltinho. Depois você conta aqui pra gente como foi lá a experiência da palestra do André em Floripa. Bom, galera, fez sentido até aqui essas informações que eu fui trazendo? Isso aqui é o ouro do ouro do ouro que você não tem acesso no Brasil. Não tem acesso, tá? Só tem acesso quem se inscreve na minha mentoria. Imagina a mentoria. Pois é. Cara, eu vou te falar que eu ganhei muito mais do networking ali do que o conteúdo em si, tá? A mentoria, a imersão presencial foi legal, mas muito, muito mais foi a troca. Porque o que que uma mentoria faz? Ela cria essa ambiência de troca. Legal? E, gente, agora eu quero mudar de assunto aqui, sabe? Trocar de marcha, porque, logicamente, vocês sabem que eu vou falar aqui sobre também essa aula de hoje também é uma chance para aqueles que não foram, não tiveram na minha imersão. Espera aí que deu um bug aqui na tela. Para quem não teve na minha imersão, ter a chance de ficar sabendo como que faz. Cara, e se eu quiser aprender a hackear a mente, ser um hacker mental, que nem você faz aí de hackear a mentalidade dos empresários de alta performance. Como faz para hackear a mente da braba da PNL, que nem você? Pois é, tem um caminho. Tem um caminho que é a mentoria lá na imersão. Quem estava lá presente, muitos que estavam lá entraram, como, por exemplo, a Frida, que está aqui, o Henrique, quem mais? A Marina, que estava aí na mentoria Código de Sucesso. Como que ela vai funcionar? Ela é uma mentoria para, antes de falar como vai funcionar, quero deixar bem claro para quem ela é e para quem ela não é. Se você está esperando cair do céu, né, alguém para você culpabilizar, dizer que deu errado porque foi fulano que falou, não entra na mentoria, tá? Ela é para quem quer de fato pegar as coisas e executar. Quem não quer ficar dando desculpa, mas quem não é do tipo que gosta de reclamar, por quê? Quem reclama, ó, esse é outro código, tá? Você pode. Quem gosta de reclamar não gosta de executar. Ou você executa ou você reclama. Porque a reclamação é uma forma da gente justificar porque que deu errado e continuar fazendo errado. Então, quem reclama, ou seja, arruma alguém para culpabilizar, né? Lembra que eu falei no início? Qual é o segredo? É você não botar culpa em ninguém, trazer responsabilidade para você. Legal? Então, esse é um código de sucesso também. Quem é alecrim dourado? Ai, que grossa! Ou seja, quem não aguenta feedback, porque eu dou feedback ali em tempo real, corretivo. Legal? Então, para quem é essa mentoria? Quais são os benefícios de quem vem, quem se inscreveu? É para gerar autoconfiança no palco, para você saber de forma clara como criar conteúdo, que é o conteúdo que eu vou ensinar daqui a pouco, para você criar coragem para vender. É essa autoconfiança que eu falei aqui dos segredos de high performance para executar, aprender a falar não e se blindar às críticas. Porque quem faz sucesso não vai ser criticado. Cara, não adianta. Você vai ser criticado dando certo, dando errado, fazendo, não fazendo. E é impressionante, gente. É impressionante o que aconteceu comigo. Vou até te compartilhar a tela. Quando eu comecei a emagrecer, eu comecei a ouvir: ai, você está muito radical. Nossa, eu gostava mais de você antes. Ai, para que tanta dieta? Para que tanto treino? Aí você fui o quê? Engordei de novo. Aí comecei a dar muito certo. Ai, você está metida. Ah, você está egoísta. Então, ou seja, se você der errado, tem que reclamar. Se você der certo, tem que reclamar. Se você está acima do peso, tem que reclamar. Se você está botando shape, tem que reclame. Então, de que adianta você? Quem você vai ouvir?
né? Ou seja, quem que você vai dar moral? Porque você quer ou porque o outro quer? Porque os outros sempre vai ter alguém que vai reclamar. Porque as pessoas querem que você não, ninguém gosta de quem ultrapassa a gente, né? A gente quer, ou seja, os outros querem que a gente seja no máximo ali igual para menos. E quando você se destaca, você expõe a mediocridade do outro. Ah, isso não é legal. Então as pessoas querem ver você pior do que elas, ou no máximo no mesmo nível, mas acima, dificilmente as pessoas vão gostar. Faz sentido isso que eu estou falando ou não? Que as pessoas gostam de ver a gente para baixo, porque aí eles pisam, ou seja, porque isso faz com que elas se sintam melhores. Dificilmente, ou seja, só as pessoas de sucesso, de alta performance, que reconhecem e validam quem está mandando bem. E esse também é o motivo pelo qual eu criei a mentoria, para criar uma ambiência segura, onde você possa ter pessoas que pensam como você e querem as mesmas coisas. Legal? Bueno, então voltar aqui. Então, a mentoria Código de Sucesso, como que ela vai funcionar? É uma mentoria online, em grupo, de implementação em Hot Seat, ou seja, que nem vocês falaram aqui, a Frida falou, cara, mas e a minha crença que me impede? Tá, a gente vai lá e resolve na hora. E a gente vai ter duas imersões, vai ter uma imersão presencial de 3 dias, tá? E 2 encontros individuais de 1h30, em que eu vou montar um plano para você desbloquear o seu medo do palco. Ah, mas Maíra, eu não tenho medo do palco. Ok, às vezes é medo da câmera e no presencial me dou bem. Beleza, a gente vai lá e afina o que precisa melhorar. A gente bola um plano. Eu tenho aulas aqui. Você vai ter acesso à formação Trainers Training PNL, que já é um curso que eu tenho gravado. Aliás, quem entrou aqui, Frida, vou liberar o acesso para vocês, tá? Essa semana ainda estou arrumando a casa aqui. E um encontro presencial de 3 dias aqui na minha cidade, Itaipava, onde a gente vai aprender modelagem avançada, coisas que eu não dou em lugar nenhum, que eu aprendi lá fora do Brasil. E vai ser na modalidade retiro. Ou seja, vão ter coisas diferentes, técnicas mais vivenciais, tá? Coisas de meditação, respiração, também vai ter muita PNL, mas vai ser 100% prática. Além disso, a gente vai ter como bônus um dia com o criador da neurosemântica, que ele vem a São Paulo agora. Ou seja, você vai ter acesso a 2 vagas na imersão presencial de como quebrar objeções de vendas. Como você quebra qualquer objeção de venda, qualquer não, usando a ressignificação da neurosemântica, que vai ser no dia 1º de julho em São Paulo. Legal? E além disso, como bônus, 2 imersões online de 2 dias, tá? Uma de autoestima blindada, ou seja, como que eu uso as ferramentas da PNL para me tornar prova de crítica, prova de hater, e outra de como o passo a passo para palestras memoráveis. O conteúdo que eu vou ensinar para vocês daqui a pouco é sobre isso. É um pouquinho, assim, uma pitadinha do que a gente vai ver lá, 2 dias, 100% online, um dia inteiro, para você aprender o passo a passo para criar qualquer palestra ou treinamento para ninguém botar defeito. Além disso, Charles estava aqui com a gente. Ele vai dar um treinamento de marketing para empresários. Então, vocês vão ter 2 aulas, uma de vendas e uma de neuromarketing. Aí falei no cara, ele caiu e voltou. Então, 2 aulas bônus, por quê? Porque você precisa não só estar bem confiante em cima do palco, mas fora do palco, na câmera também, saber como vender, como criar conteúdo. E o conteúdo que eu vou ensinar daqui a pouco também vai te possibilitar, de forma didática, criar conteúdos bravos, tá? Além disso, eu vou passar para vocês um mapa mental e ter uma aula bônus que eu vou abrir a caixa preta do meu instituto, ou seja, todos os erros e acertos dos meus 3 anos de digital, como eu estruturei a minha empresa para que você tenha uma noção, né, de como que você pode ser no futuro, tá? Criar uma visão de futuro aí, né? Criar um caminho, um checklist de implementação que quem estava no evento ganhou e quem entrar hoje também vai ter acesso. Como que você implementa o que você aprendeu lá e também uma receita de bolo dos códigos para uma palestra de alto impacto. E um super bônus que é brabíssimo, que é eu vou sentar com você e desenhar uma imersão de começo ao final. Legal?
E quem quiser se inscrever, cadê a suporte, ó, suporte Maíra Laranjeira, Gisele, que está aqui, vai mandar lá no grupo, né, Gi? Tem o contato dela, entre em contato com a Gisele, tá? Peraí. Entre em contato com a Gisele, né, Gi? Ela vai mandar aqui no grupo de vocês, para quê? Para que você possa se inscrever. Quanto custa, Maíra? Vamos lá. Detalhe, isso aqui, gente, como eu falei lá na imersão, não, nunca mais eu vou fazer esse preço. E esse não é meu último produto, esse é só o primeiro passo de uma jornada maior, que começa com essa mentoria, tá? Ela vai funcionar com uma entrada de R$ 500, mais parcelas de 700, seja no cartão ou na recorrência, tá? E quem pagar à vista, eu ainda sento e monto o seu primeiro lançamento com você, ou seja, um desafio de 7 dias. E uma vez eu fiz esse desafio de 7 dias e uma mentorada minha, ela fez 90 dias de posts seguidos, depois participou do desafio. E ela comprou 2 cursos meus. Ou seja, fazer um desafio de 7 dias botou R$ 5.000 no meu bolso na época, tá? Então vale muito a pena, galera. E além disso, vocês não tiveram na imersão, mas quem ficou na imersão até o final e quem compra, tá, a mentoria Código de Sucesso, ganha toda a imersão gravada, os 2 dias de gravação, já estou com eles aqui. O pessoal lá da imersão me passou, falta só subir para o YouTube. Subir para o YouTube, que ou seja, vai ficar dentro da plataforma, né? Um material de todos os palestrantes, um prompt de IA, que o Felipe Albertini, que está aqui, está criando, né? Ou seja, uma IA para você aprender junto com ela, como se fosse uma mentora sua, né? Uma Maíra clone para você aprender ainda mais, aprofundar. Você aprendeu na imersão. Isso era para quem ficasse até o final e quem está aqui, quem se inscrever na mentoria Código de Sucesso hoje, ao entrar em negociação hoje, a gente vai dar todos esses bônus aqui para quem se inscrever, para quem está aqui na aula e para quem se inscrever. Como é que eu faço para me inscrever, Maíra? Vamos lá, a Gisele manda aqui o link do seu telefone, eu mando seu contato aqui, tá? Manda um WhatsApp para a Gi, tá aqui, suporte Maíra Laranjeira. Escreve aqui no chat de seu número, para o pessoal entrar em contato com você. Entra em contato com a Gi, bota o telefone da Gisele. Bora lá. Gi, bota seu número aí, falem com ela, tá? Falem com ela no privado, ó, DDD é 12 98206 3527. Vou escrever aqui. 12 98 206 3527. Vocês viram, pessoal? Eu tive algum medo de vender? Alguma dúvida na hora de fazer pitch? Não, por quê? Porque eu sei o quanto que eu vou entregar para vocês. Eu sei que eu me conheço, eu não consigo não entregar ou entregar pouco. Cara, eu vou ficar com você até esse negócio dar certo. Até dar certo. E é arriscado eu falar isso. Por quê? Porque eu sei que não depende de mim, mas no que depende de mim, você fica até ter esse retorno de 7.500 de volta. Essa garantia eu não tinha feito lá no ao vivo, estou dando aqui. Tá? Se você não tiver, voltar para você, se você fizer tudo que eu mandar lá, todas as ações, assistir todas as aulas, fizer todas as tarefas e não voltar 7.500 reais para o seu bolso, eu te devolvo integral. Tá? Por quê? Porque eu sei que dá resultado. Eu sei que dá resultado. Mas depende de você executar. Ok? Então, entre em contato, ó. Chama a Gisele no WhatsApp, fala com ela. Ah, mas eu não estou com dinheiro agora. Cara, entra, dá um sinal de R$ 500. E juntos a gente desenha. Eu vou desenhar um plano para você faturar esse dinheiro. Para pagar o resto da mentoria. Ok? Legal, galera. Quem quiser se inscrever, fala com a Gi. Fala com a Gi. Tá? Ok? Show de bola? E agora, galera, deixar um tempo para vocês entrarem em contato com ela aqui. Vai falando com a Gisele. Isso, fala, hashtag fala com a Gi. Porque agora dá um tempinho. Vai vir
tão esperado conteúdo, tchan, 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 dos 4 passos de como você criar qualquer live, qualquer post, qualquer Reels, qualquer treinamento, qualquer workshop, qualquer imersão. Esse aí, amanhã, quem entrar na mentoria já vai ter aula desse passo a passo aprofundada. Aqui a gente vai, raspar a superfície, tá? Que é o quê? Um modelo chamado de format, tá? Galera, deixa eu abrir aqui para perguntas. Alguém tem dúvidas? Quer fazer alguma pergunta em relação a algum conteúdo que a gente viu até agora? Dúvidas sobre, cara, como é que eu faço para me inscrever? Me fala mais da mentoria. A hora é agora, galera. Tire suas dúvidas. Fala aí, não? Então vamos dar prosseguimento. Kleber, e aí, Kleber? Eu vi que você ficou empolgado aí, cara. Até levantou da cadeira. Aproveita, hein, cara. Tá mais barato do que fazer um processo individual comigo e a entrega. É muita entrega, cara. Vai ter conhecer o criador da neurosemântica, detalhe. Quem entrar vão ser 2 vagas para conhecer o criador da neurosemântica em São Paulo e vai ter uma coisa exclusiva, que é 1h30 de hot seat com ele. 1h30 de hot seat cara a cara com o criador da neurosemântica. Não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um. Aí vai ser um grupinho pequeno, então você vai ter uma chance de trocar figurinha com ele. Michael é um grande amigo meu, não cheguei a botar foto com ele aqui, mas depois eu até vou postar no Instagram. Conheço o Michael desde 2010, ó, são 15 anos de amizade já. Então, assim, falei, Michael, vem dar um treinamento para mim. Ele, agora, assim, de tanto que ele é querido. Então, quem anda comigo, cara, tem proximidade dos caras, bebe na fonte. Entendeu? O que eu estou dando para vocês é um acesso muito barato, sinceramente, para você beber na fonte da PNL que não tem quem tem acesso. Só pelo que vocês viram aqui de conteúdo, vocês viram que é verdade o que eu estou falando, sim ou não? Que é tipo assim, cara, onde que você viu isso aqui na internet que eu estou falando hoje? Não tem. Não tem por quê? Porque as pessoas não sabem. Elas não sabem essas coisas que eu estou ensinando. Porque ninguém foi lá fora estudar com os caras que criaram a PNL. Legal. E esse último conteúdo que eu vou compartilhar aqui, tá? Esse eu tive acesso com esse cara que eu falei para vocês, o Michael Hall, o criador da neurosemântica. Quero compartilhar com vocês isso aqui, ó, já é um teaser, um aperitivo do conteúdo que vocês vão ter acesso assim que comprar imediatamente, que é a aula gravada do Trainer's Training, que é a formação de treinadores em PNL. Quem é treinador pelo meu método? Peraí. Não, não é aqui. Calma. Calma aí. Deixa eu compartilhar de novo agora. Pronto, abri aqui o PowerPoint. Ok, que é o format, ou seja, as 4 perguntas que rodam na cabeça das pessoas. Calma aí. Assim, pronto, agora foi. Como é que funciona? Estão vendo? Deixa eu ver. Estão vendo a tela que tá essa aqui, né? Uma só tem a tela inicial, certo? Escrito modelo format, sim? Vocês estão vendo a apresentação do apresentador? Agora foi a certo? Beleza. O que que é o modelo format, gente? O que que é? Deixa eu ver aqui, que alguém escreveu aqui. Peraí. Sim, beleza. Então vamos lá. Hoje então vou falar brevemente quais são essas 4 perguntas que rodam na cabeça das pessoas. Quem inventou isso foi uma professora chamada Bernice McCarthy, que fala que toda apresentação ela tem 4 momentos, né? 4 aspectos. Primeiro, você tem que deixar claro o que você vai falar. Hoje nós vamos falar sobre os códigos de sucesso. Segundo, então são 4 perguntas. O que, por quê,
como e se, que é tipo troubleshooting, ou seja, como é que você conserta erros de aprendizado ou faz uma pergunta e resposta no final, sana dúvidas que aquele conteúdo pode ter gerado, tá? Para ter certeza que você amarrou o entendimento. Então, primeira coisa, o que a gente vai apresentar? Hoje eu venho falar para vocês sobre format. Por que é importante? Ou seja, eu comecei a apresentação, nossa, falando o quê? Do porquê que você está aqui. Porque é necessário você aumentar a importância para as pessoas pararem para te ouvir. Por que eu devo parar de rolar o feed e ver seu vídeo? Tem que ter um porquê, tá? Então, por exemplo, se eu fosse uma live, como que eu falaria isso? Fica até o final. Hoje a gente vai falar sobre zona de poder. Fica até o final se você quer parar de se importar com os outros pensam de você. Se você quer ter uma autoestima blindada. E se você quer aprender a ouvir mais, dar mais validação, mais força para a sua opinião do que a opinião dos outros. Então, eu dei 3 porquês e não são 3 porquês para mim. É 3 porquês para quem está me ouvindo que vai ser importante para essa pessoa. Terceiro é o como, né? Ok, como que funciona a zona de poder? Aí eu dou o passo a passo. E por último, eu amarro e conserto e se você usar, por exemplo, numa hora que a Frida fez uma pergunta, e se eu tenho uma crença limitante? É o e se barra para quê, né? Tá? Como que você remedia? Legal? Até aqui? Bueno, então vamos lá, vamos seguir. Tá? Então, por que é importante aprender o format? Para você falar com qualquer tipo de pessoa, garantir engajamento, motivar a plateia, ter uma segurança, porque você tem um passo a passo claro para seguir. E você garante que você elimina a lacuna que pode ter vindo no aprendizado. Tira as dúvidas que aquele conteúdo já pode surgir, já pode criar naturalmente. Legal? Então, vamos lá. Para todas as pessoas tem sempre 4 perguntas. Eu vou acelerar um pouquinho, tá? Por conta do tempo. Amanhã, Frida, a gente vai ver com mais profundidade. Legal? Então, basicamente, 4 coisas que você tem que sempre responder. São as 4 perguntas que rodam na cabeça das pessoas. Primeiro, do que você está falando? Dá o contexto. Tá? Dá o contexto daquilo. Segunda coisa, ou seja, a primeira parte é o quê? É você criar a base do terreno ali, né? A base do qual você vai falar em cima. Do que se trata falar sobre zona de poder? Do que se trata os códigos? O que são os códigos de sucesso? Então, você cria um embasamento para a pessoa não pensar coisa errada, para você traz o que é um enquadramento, essa definição, é o que é e o que não é. Hoje a gente não vai falar sobre X, a gente vai falar sobre a mentalidade das pessoas de alta performance que são empresárias. Não é para quem é CLT, é para quem é. Então, você define, você separa, você exclui, para que esteja bem. O que é um enquadramento? É você, por exemplo, um filme, né? Você tem aqui o grande quadro e um quadro específico, aquela cena ali, você fecha em um pedaço, então você exclui todo o resto. Isso que é o quê? É você deixar bem claro o que é e o que não é. Então, deletar o que não é para você definir para a sua audiência aonde ela tem que focar. Legal? Que é basicamente isso que eu falei. Segundo, é o benefício, tá? Gente, as pessoas são naturalmente egoístas. Elas não vão assistir uma live sua porque você é legal. Ela vai assistir porque ela quer tirar vantagem, é óbvio. Então, você tendo isso em mente, você fica tranquilo que, cara, tem gente que vai vir, por exemplo, numa imersão presencial, vai vir fazer networking e pegar cliente, isso aí já é óbvio. Por isso eu vou deixar de fazer uma imersão? Ou vem para te copiar, você vai deixar de fazer? Não vai, por quê? Porque o nosso cérebro é egoísta. A gente é egoísta por natureza, a gente não faz nada de graça, a gente faz porque a gente é interesseiro, sim. Tá? Então, sabendo disso, você evita se frustrar. Então, por que eu deveria te ouvir? Né? Por que eu deveria ficar aqui até o final? Por que vocês ficaram até o final? Porque vocês vão ter acesso ao conteúdo. Muita gente foi saindo, lógico que o tempo foi passando, né? Vocês vão ter acesso a um conteúdo que nem todo mundo tem, que não existe em outro lugar. Pronto, então eu te peguei no porquê. O que eu devo te ouvir?
Sempre você começa, você fala o que brevemente, você vai para o porquê e depois você volta no que e vai para o como, tá? Então, esse aqui é mais importante, quase até, do que o contexto. Por que esse treinamento é importante? Aonde isso vai me levar? Por que falar do assunto? O que isso muda na minha vida? Tá? Então, você dá motivo para a pessoa te ouvir. Eu falei lá, quem sou eu na fila do pão para falar sobre isso? Então, você aumenta a prova de que, ou seja, você prova que você sabe, prova que eu entendo. Você, nesse momento de falar da sua autoridade, também dá porquê, relevância na cabeça da audiência. Como vai funcionar? Aquele desenho que eu fiz ali, do passo a passo mental das pessoas de alta performance, é um conteúdo como. Eu dei o quê? Uma sequência de passos. Primeiro você visualiza, você reforça o diálogo interno, você traz o sentimento. Então, 1, 2, 3. Isso é conteúdo como? Procedimento, tá? Como que eu vou fazer? Por exemplo, você chega num treinamento e fala, ó, hoje a gente vai ter tal cronograma, a gente vai ver assunto isso, 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 isso. Isso já dá um como, para quê? Para você dar segurança para a pessoa. Quando você dá exemplo, Maíra, me dá um exemplo de uma crença limitante, como o sistema reticular ativador funciona. Aí eu falei o negócio que do dólar no chão. Isso é um exemplifica. Legal? Então, como que é o passo a passo, ele é a terceira pergunta, né? E, peraí, deixa eu passar aqui. E a última parte é do para que mais isso serve, ou o que que pode dar errado? E se eu não fizer desse jeito, fizer de outro jeito? É a parte que a gente abre para perguntas e respostas. Ou seja, e se eu não entrar na sua mentoria, o que que acontece? A sua vida continua, você vai continuar não tendo resultado, e daqui a uns tempos você vai se arrepender e vai pagar mais caro. Ou seja, por que que você se ferra se você não aprender esse conteúdo? Se você não executar, se você não implementar? É a diferença no longo prazo, você antevisão, você pensar nas consequências futuras, tá? Para que que isso serve, para que que isso não serve? Também é isso, também é sobre você enquadrar, ó, quais são as limitações daquele modelo. Então, aqui a gente está falando de consequência. Ah, e se eu não entrar na sua mentoria? Você vai pagar mais caro, você vai não ter resultado, você vai continuar bloqueado, você vai continuar procrastinando. Então, isso é você falar do IC, ok? Bora lá. Então, basicamente, são essas 4 perguntas, tá? Isso aqui, quem entrar na mentoria, eu vou dar esse passo a passo, o como ele fala da estratégia, do processo, o e se eu fizer, ou se eu não fizer, te dá opções e faz a pessoa olhar para o futuro, o porquê, vai te dar motivações, vai te falar sobre valores, intenções, e o que é o assunto, é o tema principal. Maneiro? Então, como é que eu usaria isso numa apresentação ou numa live? Que nem eu falei para vocês aqui numa live. Como é que eu faço uma live? Primeiro 1 minuto e 30, eu chamar a atenção da pessoa e falar. No primeiro 1 minuto e 30 da live, você tem que deixar bem claro. Hoje a gente vai falar sobre format. Por que é importante você assistir format? Para você ser capaz de engajar qualquer audiência, falar com todo tipo de pessoa, não tornar sua... Se você hoje faz uma apresentação que é chata, vai ficar maneira, leve e divertida. Então, ou seja, eu falei os 3 porquês, benefício para a plateia, falei do que eu ia falar. Então, fica até o final se você quer. Blá, blá, blá. 1, 2, 3. Então, já no primeiro minuto eu falo o quê? Os seus 3 porquês. E aí eu começo com o conteúdo. Aí eu volto no que. Então, vamos lá. O que é format? Dararararararará. Então, eu posso contar uma história, uma metáfora, explicar um modelo. Por exemplo, hoje eu falei sobre a questão do não desistir, né? Que era da clareza e decisão. Eu até tinha uns slides ali, acabei não entrando nisso. O não desistir era um exemplo, uma metáfora. Por exemplo, eu falei, eu tive cólica, mas eu fui lá e falei, não vou desistir. Era uma metáfora, um exemplo para vocês já irem implementando o que eu estava falando. Quando eu conto uma história minha, a audiência, quem está assistindo, entra na história e se vê como protagonista. Então, há um jeito de você instalar um como, sem a pessoa saber que você está fazendo isso. E fica mais leve. Então, contar a história torna aquele conteúdo mais leve e instala no nível inconsciente.
Legal, deixa eu ver, Felipe falou, já estou implementando isso, querendo ir no banheiro, mas não quero perder a aula. Ha, ha, ha. Muito bom, muito bom. Então o como, né? Aí você ensina a sequência lógica, a metodologia. A metodologia do Format tem 4 passos, são 4 perguntas: o que, por quê, como e o e se. E o que que eu fiz propositalmente aqui, que foi uma outra técnica que quem entrar na mentoria, quem entrou vai aprender, que se chama loop aberto. Você não conta tudo, você deixa o melhor para o final. Por quê? Porque o nosso cérebro ele tem uma necessidade de fechamento. É que nem a pessoa que fala, tem uma fofoca para te contar. Aí segue a vida. Você não fica maluco para saber o que que é a fofoca? Ou aqueles seriados que não contam o final da história? Então, isso se chama você usar o metaprograma de a necessidade de fechamento que a gente tem. Se não fecha e para na tensão ali no clímax, a pessoa fica. "Ah", e ela fica ali. É uma forma de você reter a atenção. Então, por exemplo, quando você for explicar a metodologia, você fala, ó, tem o passo 1, 2, 3, 4. Hoje, muita gente do digital antigamente fazia isso, né? Hoje a gente vai aprender passo 1, passo 2, passo 3. Ou você mostra quais são, mas você não ensina o como. O como a pessoa veria no conteúdo pago. E no final, perguntas e respostas. E aí, dúvidas, perguntas, comentários ou consequência. Ó, o que que vai acontecer amanhã? Você não vai usar isso aqui, você vai ter assistido a aula, você não vai implementar e a sua vida vai continuar mesmo. Mas se você entrar na mentoria, aí sim você vai ter garantia de que eu vou pegar na sua mãozinha, a gente vai criar a sua imersão, você vai desbloquear o medo do palco. Por quê? Porque vai ter acesso a como lidar com a rejeição de vendas, lá um treinamento o dia inteiro com o Michael, 3 dias comigo num retiro aqui em Itaipava, 2 treinamentos online de 2 dias para você perder o medo do palco. Então, tudo isso vai possibilitar com que você saia à prova de bala, à prova de crítica, aprender a falar no palco com confiança e segurança. Se você não fizer, aí sua vida vai continuar a mesma e você vai continuar reclamando dos mesmos problemas. O que eu fiz aqui? Eu gerei consequência e uma ponte ao futuro, a pessoa se visualizando a vida dela diferente e sentindo a dor da não mudança. Bacana? Curtiram esse conteúdo? Muito bom, né? Show de bola. Então, galera, nessa parte final, eu sempre gosto de fazer o seguinte: passar o chapéu. Passar o chapéu em que sentido? Me contem, e aí, como foi para vocês? Vocês é, bravos guerreiros que ficaram aqui até o fim, não desistiram, né? Os inimigos do fim. Fala aí, o que que você leva? Por que que se... De novo, vou voltar para o porquê, porque o porquê, gente, de todas as perguntas, para mim, é mais importante. Intencionalidade o tempo todo. Por que que valeu a pena assistir esse aulão dos códigos de sucesso? Tanto para quem está revisando, quanto quem está vendo pela primeira vez. Gé, eu não sei quem é. É Jéssica? Quem é? Bruninha, Luiz, Silene, todo mundo que puder, abre a câmera para eu ver a carinha de vocês, ver se estão saindo de barriga cheia, satisfeitos, valeu a pena. Sou suspeita até porque eu vou para Itaipava, a Silene falou. Mesmo conhecendo o material, sua condução sempre ilumina ainda mais o caminho. Top demais. Frida, o que que você leva da aula? Deixa eu ver, Bruninha, Bruno, o que que você leva da aula? Clever. Maíra, eu tô animada. Desde a imersão, eu já senti alguma coisa diferente, assim, ainda não sei bem o que que é, não. Ai, que Sabe quando você maravilha. quer falar, mas você não sabe o quê? Eu tô assim, tô querendo falar, mas eu ainda não sei o quê. Muito bom, muito bom. Mas a sensação que eu tenho é bem positiva, assim. Eu acho que agora vai. Porque é Ai, um cara. bloqueio, realmente, é um bloqueio que eu tenho que é inexplicável mesmo. Então, tem E trauma aí, tá? Tem memória antiga. A gente vai fazer aquela call. Não marquei com você ainda, mas vamos ver se a gente marca logo, né? Que para uhum, quem entrou na mentoria, né? Uma call de pegar, coletar feedback, que eu vou coletar com todo mundo, e uma primeira call já de implementação, do passo a passo aí, de montar o plano que a gente vai desenvolver ao longo da mentoria e desbloquear o que está te impedindo.
É. Alguém, não sei quem foi que falou, se alguém falou, alguma coisa que você não podia, alguma É uma experiência. loucura, Maíra, mas assim, não dá para entender. Chego a tremer mesmo de a mão ficar tremendo, assim. Se eu pego a caneta, percebe que eu tô tremendo, uma loucura. Aí já me falaram, poxa, grava como se você tivesse com a câmera de lado, assim, sabe? Mas não vai também. Sabe, como se eu estivesse atendendo e conversando, porque um a um eu consigo, eu desembolo, mas realmente quando eu tenho pessoas me observando é bem tenso. Eu achei, eu estava até sentindo que você ia falar isso, do tipo assim, é sobre ser observada, ser É, avaliada, né? é complicado. Mas a sua técnica, eu tenho certeza que vai desbloquear muita coisa. Na imersão, eu já achei que ajudou bastante. Muito bom. A ideia era exatamente essa, dar um primeiro passo para você ver, caramba, é possível, eu consigo. Agora vamos com tudo que vai ficar soltinha. Quando vier no presencial, então já vai ser outra fita, pode ter certeza. Que é 3 meses, não tenho dúvida. Muito bom. Maravilha. Sensacional, sensacional. Parabéns, hein? Vamos marcar essa call, hein? Muito bom. Deixa eu ver o que mais vocês escreveram. A linha de raciocínio foi clara demais, a verdade é incontestável, bom demais. Perguntas são causas, respostas, consequências, saiba perguntar. O que eu não sei, eu consigo aprender. É possível, eu consigo. E, gente, muita gente escuta, né? Ah, eu posso, eu mereço, eu sou capaz. Que são 3 crenças positivas. Só que quando você entende a estrutura, e a gente vai ver, né, os 3 obstáculos da mudança. O eu posso, às vezes, é uma falta de, ou seja, de se visualizar podendo. Se a pessoa fala, ah, eu posso, mas lá dentro não é isso que sente, não vai ter congruência. O eu consigo Exatamente. tem a ver com criar essa imagem. E a gente não tem clara quando começa. Eu percebi quando você falou sobre a visualização, eu tenho muita dificuldade até de ter clareza, porque fica incompatível mesmo, o que eu sinto com o que eu estou visualizando. É muito doido isso, é como se não fosse possível. Então, aí eu nem imagino. Sim, para que você vai gastar energia? Não faz sentido, né? Muito bom. E Kleber, me conta, Kleber, você, Bruninha, escreve nos comentários que Bruna não gosta de abrir a câmera, né, Bruna? A vergonha dela é tão grande e a falta de permissão interna é tão grande que a mulher nem abre o vídeo. Fala, Kleber, me conta. Para você. Ai, foi muita coisa aqui aprendida, viu, Maíra? Mas tem um, tem uma frase aqui, mais ou menos assim, que você mencionou, que ela já faz refletir muito. Não é sobre mim, né? É através de mim. Então, só de Exatamente. você pensar que tem alguém, né, que está precisando do que você tem para entregar, do conhecimento que você tem, talvez ali já possa fluir. E pegando um pouquinho da Frieda, né, que a Frieda colocou aí, é interessante, né? Eu comecei a lembrar que eu, às vezes, eu pego e subo num palco para falar para 200, 300 pessoas, mas é porque não tem saída. Porque se tivesse, eu saía correndo. E o sentimento é aquele sentimento que parece que tudo saiu de você, ou seja, você está indo. Eu não sei qual que é a sensação de um boi entrando para o abate, entendeu? Eu não sei qual que é a sensação. Mas quando você pega para enfrentar isso, parece que tudo foge de você, seu conhecimento, sua experiência, o seu acervo, tudo que você tem na mala, toda a sua história de vida, toda a sua capacidade, parece que o negócio some e só fica ali o medo de dar errado, né? Vai dar tudo errado, né? E realmente, Então, se for criando que vai dar errado, né? Não tem como dar certo. é, Como é, dar certo.
Ó, e pegando o que Então, você falou, Clever, só para complementar, eu perguntei isso pro John Grinder, que é o criador da PNL, quando eu fui estar com ele em 2014, eu falei, cara, como é que faz para perder? Ele falou, ué, mas você queria o quê? É natural, né? Porque é como se fosse para a selva enfrentar o leão. Você corre o risco de não sobrevivência, que é o não pertencer. No livro Sapiens fala sobre isso, sobre a sobrevivência da humanidade dependia de você ser querido pelos outros. E nosso cérebro ele é feito para desconfiar das pessoas. Então é uma questão de sobrevivência. Uma tribo de até 50 pessoas. E como é que eles. Enfim, tem outras coisas no livro que falam sobre isso, mas basicamente o lance todo é: cara, quando você começa, sua adrenalina está lá em cima. Por quê? Você está encarando um leão. Imagina se você fosse é, lá no meio da selva, ó, vou meditar aqui, o leão comer a tua cabeça. Então, esse pico de adrenalina que dá, ele é natural e normal. E ele quebra totalmente depois que você começa em até 4 minutos. Então, os 4 primeiros minutos são normais, por quê? Porque é um enfrentamento. Tem dinâmicas, tem práticas, tem técnicas, tipo a que eu ensinei hoje, que a técnica da sobremesa, tem outras do Tony Robbins que eu vou ensinar lá na imersão, lá no presencial aqui em Itaipava. Então, e dentro das aulas também tem outras técnicas, mas é natural isso acontecer, natural. Você não está quebrado, errado, agora fudido, é normal. é maluco, porque nem para gravar um vídeo, né? E olha que só tô eu e o telefone. Então, peraí, quem está aqui presente? Eu e o telefone, né? Então, assim, realmente tem alguma coisa aí, né? Tem algo que precisa ser quebrado. Por É. mais que eu imagine, eu tenha a sensação, sei lá, tento sentir que, no final vai dar tudo certo, mas tem algo para quebrar e até Não, tem chegar lá. bloqueio consciente. Ó, faz que nem a É. Frida, aproveita que a mentoria tá tipo preço de mãe, entendeu? Pro que vai ter de entrega, aproveita, entra, fala com a Dani, fala, ó, Dani, a gente vai ter 2 ingressos para conhecer o criador da neurosemântica, entendeu? Por quê? Porque é a missão. Isso aqui é para quem está na missão de servir, né? Tem muita gente precisando do seu conteúdo, Clever. Quantas pessoas você podia atingir se você estivesse falando não para esse bando de crítica interna e já estivesse lá sem vergonha falando? Porque você, quando pega o microfone também sobe no palco, depois é ruim de tirar, né? É só comecinho, depois desinveste de falar. Então, entra, aproveita, fala com Dani, se precisar, eu falo com ela. Entra na mentoria, né? E vamos soltar isso aí, porque você tem um conteúdo muito bom. Você sabe muito, né? É egoísmo deixar isso guardado. Uhum. Isso aí, ó. Bora lá, conversa aí, pedir para a Gisele te chamar e bora que bora. Silene, deixa eu ver aqui o que a Silene escreveu. Tá aí, gratidão aqui. Silene falou, como é que é? Está, essa clareza de se trazer a visão e ter clareza, criar essa imagem, é muito doido mesmo. Gente, e assim, é treino, muito é treino, é treino. Eu treinei a minha mente para ter sucesso. E olha que eu sabia muita PNL, mas eu fui botar em prática quando eu tive um propósito. E deixei de fazer por mim e comecei a fazer por quem precisava de mim. Eu falei, não, eu ia malhar todo dia e estava letendo. Eu falei, não, se eu não for, a minha audiência vai sofrer. Ou seja, eu colocava os outros na frente e falava, não é por mim, é através de mim. Pá, 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 pá. E funciona, funciona. Legal, Bruninha, me conta aí, escreve aqui o que você leva. Abre o áudio aí, a gente fecha aqui. Cadê? Tá por aí? O que você leva? Bruna, Luiz? Muito bom. Felipe, fale como se fosse a pessoa que mais precisa ouvir você falando que você sabe. Pois é, gente, pega esse código, não é sobre mim, é através de mim. Porque aí deixa de ser tipo, ai, será que eu tô legal? Será que eu tô agradando? Cara, dane-se, não é sobre você ser aceito. É sobre você servir e compartilhar a sua missão. A parte da visualização hoje é a minha dificuldade. Bora lá, Bruninha, entra na mentoria, cara. Por quê? É treino.
E eu vou ensinar técnicas e códigos dentro, principalmente aqui em Itaipava, quando a gente fizer a imersão aqui, a gente no retiro vai treinar isso. É realmente ter clareza do que é. Se não tiver nem a permissão para ter clareza, você não vai ter. Medo de escolha do caminho errado, ó. É um código, exatamente. É um código. Pega esse código. Aquilo que eu não sei, eu consigo aprender. E aquilo que eu consigo imaginar. Eu sei o que é isso. É medo de ser grande. A gente tem mais medo de dar certo do que de dar errado. Legal, galera. E eu espero que tenha sido para vocês um privilégio, um prazer tão grande quanto foi para mim. Ó, aproveitem essa semana, vocês têm essa semana para tomar a decisão de se inscrever, porque a primeira aula vai ser amanhã já, tá? Então quem entrar ainda dá tempo de assistir a aula de amanhã. E depois, segunda aula, não vai entrar mais gente. Então, fala com a Gisele, conversa. Ah, não sei como que eu vou fazer para pagar. Entra na mentoria, dá o sinal e eu sento contigo, a gente bola um plano de você começar a gravar, fazer dinheiro na internet. Ou seja, com o que você aprender ali, esse dinheiro vai voltar. Eu não me chamo Maíra Laranjeira. Esse é o nível de certeza que eu tenho da minha entrega. Agora, se você está duvidando de você, aí é outro assunto. E a gente desbloqueia essa crença aí. Vambora. Você foi feito para ser grande, então para de ser pequena. Entra na mentoria hoje e aproveita. Galera, Deixa eu só fazer uma observação ó. Aham. rapidinho. Eu fiz essa inscrição olhando assim materialmente, eu não poderia ter feito. Eu estou com umas questões aí pessoais, eu não poderia. Mas realmente eu acredito que vai ter um desbloqueio muito grande, que vai ter retorno. Eu não sei assim agora, 1, 2 meses, mas eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Isso eu estou falando assim, a minha situação real foi essa. Fiz sem poder, vamos dizer. Cara, e vou te falar que Tô animada. alunas que deixaram de comprar carro para entrar na mentoria e o dinheiro voltou. Ou seja, o ato de fé que você está tendo com você vai fazer esse dinheiro voltar, porque você está desbloqueando a crença de que você merece receber. Isso ajuda, vou até te ajudar nessa questão às vezes, um ajuste de preço. Você pode estar cobrando barato, então você vai desenrolar isso na sessão aí. Maravilha, galera. Vou tirar uma foto aqui. Tirar uma foto final. Uhul! Para todo mundo saber que você ficou aqui até o final. Calma aí, deixa eu abrir aqui o Instagram de novo. Eu deixei a live rolando ali. É isso aí. Uhul! Boa! Gente, brigadão quem ficou. Um beijo. Siga, continue vendo meus conteúdos. Aproveita para se inscrever. E, cara, se você aprendeu alguma coisa aqui, como diria Milton